Fala Carlinhos, Otacílio. E aí? Tamo junto, irmão. Tema que você gosta. Quero estar com você, tá? Quero estar com você aí. Já marquei aí, vamos divulgar que a gente tá junto. Vou chamar aqui o nosso amigo Maurício. Convidar ele aqui. Esperar o pessoal entrar. Eu peço desculpas, se bem que não... alguns minutinhos, 3 minutinhos atrasados. Mas hoje, na verdade, a gente teve uma votação importante na Assembleia. Fala, Maurício! Boa noite, meu amigo. Tudo bem, querido? Beleza, irmão? Primeiro, como é que você está? Aí, cara. Poxa, a satisfação é a minha. Tava pedindo desculpa aqui pro pessoal que entrei 3 minutinhos atrasados, que a gente estava tendo sessão, exatamente tendo ali a discussão hoje sobre o lockdown na Assembleia Legislativa. Perfeito. Então, nessa discussão de lockdown da Assembleia, a gente acabou discutindo um tema importante para o Rio de Janeiro, né, para a cidade, para o Estado, que gera um impacto direto para você, cara, para todos os empreendedores, todos os empresários. Eu, particularmente, Maurício, eu te adianto o meu voto. Eu fui contrário, o meu voto foi não pelo lockdown. A gente acabou vencendo isso. Há uma decisão do STF que diz que a decisão é do governador e do prefeito para adotar a medida que achar necessário, mas eu, particularmente, independente da decisão do STF, independente do projeto ser inócuo, independente de qualquer outra questão, eu sou absolutamente contra o lockdown. Desculpa eu me estender nisso, mas é importante deixar esse posicionamento, porque eu considero que essa pandemia tem 2 vertentes. A primeira delas é, obviamente, o combate à vida, a defesa da vida, o combate às mortes, a preservação da vida. Verdade. E aí, obviamente, que todo mundo concorda com isso. A defesa da vida, o combate à morte. Então, as medidas de isolamento, as medidas de austeridade são necessárias. Por outro lado, a gente tem uma missão importante, que é a preservação da economia, a reedificação da economia, que numa análise, assim, também implica em vidas. Tem muita gente passando necessidade, cara. Tem muito negócio fechando. Então, é necessário, antes de mais nada, integração entre os entes federativos, parar com esse negócio de política, de politicagem. Eu sou um dos caras mais enfáticos na guerra política. Porém, desde que começou a pandemia, eu não dei carga nessa guerra política. Não é o momento disso. O momento é de calma, tranquilidade, boa gestão, transparência, honestidade. Tem muito malandro aproveitando o momento que a gente está vivendo para transgredir. Lamentável, e, além disso, avaliar dia após dia a situação, analisar o cenário, bairro a bairro, cidade a cidade. Eu tenho certeza que juntos a gente vai sair dessa crise. Então, me permitir fazer esse preâmbulo, primeiro para pedir desculpa pelos 3 minutos de atraso e também para explicar, para posicionar a galera aí que o lockdown no Rio pela Assembleia Legislativa, não. Uma honra estar contigo, irmão. Fala aí. Também, querido. Satisfação aí, a gente bater esse papo, tentando projetar coisas até boas, né, para as pessoas, porque está todo mundo muito aflito, todo mundo com essa incerteza pairando no ar. O meu setor, a realidade é essa, né? Já está mais clara hoje para as pessoas, porque é uma realidade que a gente não tem tanta projeção de retomada, de volta, né? Não tem tanta precisão, mas a gente não consegue ficar parado, então a cabeça já está fervilhando de ideias, de projetos, de campanhas. Eu acho que a gente agora tem que se adequar rápido a uma realidade, né? Você, mais do que ninguém, sabe a importância do nosso setor do entretenimento aliado ao turismo para o Rio de Janeiro. Perfeito. Inclusive, é uma situação bem diferente, bem especial em relação a todo o país, né? A gente é o núcleo, a gente hoje está no Rio de Janeiro, é a cidade vitrine cultural aí para toda a América Latina. Então, a gente está sofrendo muito. Eu tenho conversado com muitos profissionais informais do nosso setor, são aqueles profissionais que trabalham dia a dia para levar o seu pão no mesmo dia, não contam com uma reserva, não contam... E eles representam a maioria dos brasileiros, né? Claro. Que infelizmente não conseguem contar com uma reserva aí. Tô vendo que já tem dinheiro guardado, cara. Né? Pois o brasileiro não tem dinheiro guardado. Pois é. Curioso até, assim, porque ontem, por exemplo, eu fui dormir quase 5 horas da manhã assistindo. Olha que loucura, né? Eu tenho essas coisas, né? Eu tava assistindo no YouTube o momento que o Collor entrou em rede nacional em 1990 para apresentar o conhecido Plano Collor, né? Que matou muita gente. Foi a pandemia dos anos 90. Foi o confisco. Né?
Foi o confiscou, da né? poupança. Exatamente. Então você tenha, naquele momento, os brasileiros ficaram desesperados, né? Porque foi uma estratégia equivocadíssima dele. A ideia dele era fortalecer a economia, né? E confiscar grandes reservas. Só que o brasileiro não tem grande reserva. O brasileiro tem a reserva para investir no seu próprio negócio, tem a reserva para segurar numa época de momento ruim. E naquele momento foi uma coisa terrível. E trazendo para a nossa realidade, nós estamos vivendo esse momento terrível. O que me deixa muito feliz, Rodrigo, e motivado numa época tão difícil como essa, eu estou vendo que tem várias pessoas já entrando aí do setor. Estou vendo aqui, todo mundo do setor falando. Então, o que me deixa feliz e motivado é que o nosso negócio jamais vai se acabar. Né? Eu encaro o entretenimento, eu encaro o show business, os grandes eventos, o show, como um bem necessário para a vida humana. As pessoas precisam se divertir, sabe? As pessoas precisam se entreter, as pessoas precisam se interagir, se sociabilizar. E só através dos eventos, só através desses grandes eventos sociais que a gente consegue isso. Irmão, a gente está falando, já introduzimos aqui, falamos de lockdown, falamos de tudo isso, mas é importante, tanto para a galera que está me seguindo aí, os teus seguidores aqui, que eu estou vendo muita gente do setor de eventos mandando um abraço. Ó, que legal, que legal. O cantor Chininha está aqui escrevendo. Chininha. Os artistas estão tentando se reinventar. André, da Secretaria de Educação. Tem tanta gente legal aqui já. Muita gente legal. Galera, pode interagir, aproveitar a presença aí do nosso deputado. E já de antemão, eu que te agradeço o convite. Porque, primeiro, porque você sabe que você eu tenho um carinho especial por você como ser humano. Né? Eu tenho um carinho especial por você como ser humano. Você é um cara fantástico. A política precisa de pessoas como você, com boas intenções, cariocas legítimos que amam o Rio de Janeiro. E você não só se preocupa, né? Você tem a sua formação acadêmica, você obviamente atua, como todo gestor público atua numa área mais forte do que outra, mas você se preocupa com todas as áreas. Você sabe da importância hoje, né? Eu vejo você debatendo, criando projetos de lei voltados para o entretenimento, né? Para os eventos. Isso me deixa muito feliz, porque você sabe da importância dessa engrenagem, né? Você sabe da importância da engrenagem, você sabe da importância do que esse setor movimenta e sustenta muitas famílias. Só no Espaço Hall hoje eu não tenho nem ideia, porque você movimenta direta e indiretamente muita gente, né? Até o ambulante que está na porta vendendo lá, de uma certa forma ele totalmente indireto, né? Claro, mas ele sustenta a família dele, né? Os taxistas, os Ubers, aquilo movimenta muita coisa. Você foi no Espaço Hall, você é de casa, você... eu fico feliz porque eu gosto que as pessoas se sintam em casa, né? Isso é uma ideologia nossa, eu e dos meus sócios, né? Fazendo que as pessoas se sintam em casa. Aquele espaço é nosso, é do Rio de Janeiro, não é nosso. É do Rio de Janeiro. Ô Maurício, você toca no assunto. Primeiro, você tocou no Chininha aí, quero mandar um abraço para todos os amigos, que eu estou vendo vários muito amigos legal aqui entrando, amigos em comum, que eu não sabia nem que eram amigos em comum, mas que são nossos amigos. Então, mandar um abraço para todo mundo. Você citou o Chininha, que o Chininha é um cara que já viveu e vive a política muito intensamente, como todo cidadão de bem deve fazer. O Chininha tem muito que contribuir com a cidade do Rio de Janeiro ainda, tenho convicção disso. Mas você tocou num ponto bacana que o Chininha está se reinventando, assim como outros músicos. Está utilizando esse momento de pandemia para fazer as suas lives, para redescobrir o seu público. Então, parabéns aí para o Chininha, mandar um forte abraço para ele e cobrar a presença dele. Quero fazer uma live contigo, Chininha, com o Carlinhos também, Carlinhos Otacílio, que faz um evento Carlinhos é um... fantástico. É meu irmão barbudo. Exatamente. Então, assim, a gente já entrou, você já deu a pista aí para aqueles que não conhecem e que não conhecem a tua história. Que você já falou do Espaço Hall. O Espaço Hall, que é o antigo Barra Music, um espaço tradicional, um ponto clássico do Rio de Janeiro, da cultura do Rio de Janeiro, emblemático, e que estava parado há muito tempo, por diversos problemas, burocracia principalmente, e você foi um cara que, heroicamente, que eu digo o seguinte, Maurício, o empreendedor no Rio de Janeiro e no Brasil, mas sobretudo no Rio, ele tem um ato heróico, porque aqui é um ambiente absolutamente hostil ao empreendedorismo. É difícil você regularizar a sua casa, você conseguir ter as certidões.
você cai na mão de fiscal corrupto, de vagabundo que vai tentar lá arrumar dinheiro, cria todos os tipos de barreiras possíveis. Então, assim, Exato. você é um herói, os teus sócios também. Mas para você que não conhece, Obrigado. o Maurício é um ícone da cultura do Rio de Janeiro, é um cara que faz showbiz há muito tempo, faz grandes espetáculos, grandes eventos, trabalha com cultura há muito tempo e é o proprietário, o sócio, um dos sócios do Espaço Hall, que é a casa mais bacana, eu falo isso sem nenhuma ofensa às demais, mas é a casa mais bacana do Rio de Janeiro hoje, mais confortável, com a melhor infraestrutura, com estacionamento seguro, com fácil acesso, e você revolucionou, de fato, com a qualidade também dos teus shows, dos teus eventos, que são múltiplos ali na casa. Então, eu já ouvi essa história, já fui na casa diversas vezes, mas eu queria que você contasse um pouco e fosse algo assim, como foi para mim, uma experiência positiva, um conselho, um exemplo a ser seguido de superação. E queria que você contasse rapidamente aí como é que foi o insight que você teve, que teria a casa, com o nome da casa, aquela história, e o que te levou a botar a mão numa cumbuca que era algo difícil, todo mundo já tinha tentado, uma burocracia tremenda, e você resolveu enfrentar isso e colocar aquela casa de pé. Então eu queria que você contasse até como estímulo às pessoas que estão nos ouvindo. Pô, legal. Pô, fiquei até emocionado. Porque passa um filme na cabeça da gente, né? Eu tenho um lema na minha vida que é brincar com o impossível, né? Lá a concorrência sempre foi muito menor. As pessoas não acreditam, né? E você sabe um pouco da minha história, como eu também conheço um pouco da sua. Fui recebido no seu gabinete como um cidadão carioca, né? E ali nos conhecemos. O Espaço Hall ele foi literalmente um sonho, porque o nome da marca veio através de um sonho, né? Eu tive um sonho, acordei de madrugada, quase 3:30 da manhã, e já tinham vários nomes no papel. Obviamente eu não sabia nem se a gente iria chegar a esse êxito de conseguir abrir a casa de forma cristalina, e a marca surgiu, né? Eu sonhei que eu entrava numa casa rodeada de pessoas muito felizes, brindando, eu não sabia onde estava. Foi literalmente isso. Eu saí da casa, quando eu olhei no letreiro, estava escrito Espaço Hall. Acordei, no sonho eu forçava, querendo acordar, porque eu fiquei muito eufórico. Acordei, olhei para o relógio, era 3h37, se eu não me engano, e anotei o nome, e depois disso eu só te digo que foi muito trabalho, né, por parte de toda a equipe do Espaço Hall, que é uma equipe fantástica. Tem algumas pessoas aí do Espaço Hall nos assistindo agora. Todo mundo aí. Essas pessoas estão aí e eu afirmo que vão estar junto com a gente brevemente, mas o Espaço Hall veio com a proposta de entregar para o Rio de Janeiro um conteúdo que a gente sente falta. A gente sente falta de um conteúdo para a família, a gente sente falta de um conteúdo que os pais possam levar seus filhos, a gente sente falta de um conteúdo qualificado para os jovens, a gente sente falta de um conteúdo para as pessoas mais maduras, acima de 40, 50 anos. Né? A gente tem registro no Espaço Hall de senhora com 90, 95 anos assistindo show de mesa, né? O Leonardo, o Roupa Nova, o Fábio Júnior. Isso é fantástico. Volto a dizer, a gente assumiu a casa em 2018, era um momento que as forças militares estavam na rua, havia uma insegurança absurda na rua, as pessoas estavam com medo de sair, era um grande desafio um empreendimento daquele tamanho, daquele porte, e as pessoas, obviamente, quando sentiram essa segurança retomar, as pessoas se entregaram de corpo e alma. Foram inúmeros shows em 2019, muitos momentos marcantes para a cultura nacional. A gente conseguiu reunir todos os estilos musicais, todos os segmentos. Conseguimos reativar um contato muito forte com o setor corporativo. As marcas começaram. Estou vendo aí que tem pessoas ligadas a Espaço Hall, inclusive, como marca. Né? Hoje nós temos a Ipanema, nós temos a Raider, nós temos emissoras de televisão dentro da casa, né? Entendendo o potencial que o espaço tem para gerar negócio, o potencial que o espaço tem para gerar isso que você falou, experiência emocional na vida das pessoas. Então as pessoas, obviamente, procuram o entretenimento na alegria e na tristeza. Até na tristeza. O cara perde o emprego, termina um namoro, é mandado, né? Ele se dedica, ele vai curtir um show com os amigos. Vai afogar as mágoas lá curtindo um show, né? Exatamente. Então, assim, é isso. O Espaço Hall é para todo mundo. O Espaço Hall é para o Rio de Janeiro. Você sabe da dificuldade que se teve.
como você falou, de tantas barreiras dificultando o nosso direito. O nosso direito. Se a gente, como empresário, não tiver o direito de acreditar e investir numa empresa, o último que sair apaga a luz. Exatamente. O Porque... Maurício, eu tenho dito, assim, todo mundo sabe que eu tenho um comportamento, sob o ponto de vista comportamental, muito mais conservador. Foi o grande movimento em 2018, que foi um reflexo da expressão das pessoas nas urnas, que mudou, rompeu aquele sistema. Infelizmente, a gente está vivendo também, de novo, um momento de dicotomia absolutamente desnecessária, ao meu ver. Tinha que estar todo mundo ali unido, integrado, para realmente expressar, botar em prática a expressão do desejo das pessoas em romper com o sistema. Infelizmente, me dá tristeza ver tanta picuinha política, tanto mal-estar, tanto desentendimento, um clima de guerra absolutamente desnecessário. Muitas pessoas esquecem que os nossos verdadeiros inimigos são aqueles que a gente tirou do poder. Então, eu fico muito triste com isso, ainda mais nesse momento, que deveria ser um momento de união para a gente, repito, salvar a vida e reedificar o Rio de Janeiro. Muita picuinha acontecendo. Então, isso me entristece um pouco, mas eu tenho feito a minha parte. E fazer a minha parte significa tentar contribuir para uma burocracia cada vez menor. Eu tenho um viés no comportamento, obviamente, voltado para o campo conservador, dos costumes e tudo mais, né, de repressão à violência e tudo mais. Porém, sob o ponto de vista econômico, eu defendo sempre uma intervenção cada vez menor do Estado na relação entre os particulares, na economia, e que deixe, pelo amor de Deus, o empresário trabalhar em paz. Você quer ver uma coisa que me deixa louco? A quantidade de certidões e de burocracia para um empresário do teu setor, por exemplo, ser aberto. Maurício, você conhece a lei. Você sabe o que você precisa na sua casa. Você sabe o que você precisa contra incêndio. Você sabe quais são as suas obrigações com o teu pessoal. Você sabe o que você precisa para manter o ambiente seguro. Se você sabe das obrigações e declara que cumpre as obrigações, se der algum problema e for verificado que você transgrediu, que você é um vagabundo, que você é um pilantra, que você errou, é problema seu, que você se entenda na justiça. É isso. Agora, não existe o excesso de fiscalização permanente o tempo inteiro, a burocracia, certidão que tem que renovar, isso é um absurdo. Se você sabe da tua obrigação, você declara que sabe e pronto. Então, Rodrigo, qualquer lugar civilizado é assim. Pois é, exatamente. É isso que eu ia tocar nesse ponto. Por que no Brasil se tem a máxima das pessoas burocratizarem as coisas para mostrar competência? Isso é uma característica do sistema. É como se isso tivesse... Exatamente. Isso tá embrenhado de uma forma que é muito difícil se caminhar. Você, volto a dizer, quando você viaja, quando você tem a oportunidade de conhecer outras culturas, quando você abre a cabeça de uma forma, você volta para o Brasil e fala, cara, esse país é maravilhoso, esse país é lindo, mas as pessoas que estão aqui fazem de um sistema uma coisa atravancada. Então não adianta a gente encher a boca para falar de economia. O brasileiro, ele tem uma cultura, e essa cultura é muito enraizada sobre diversos assuntos. Né? Sobre diversos assuntos. É o mesmo brasileiro que nesse momento agora, com todos nós dentro de casa, fazendo essa quarentena, sofrendo. Ninguém nasceu para ficar isolado, longe das pessoas. Ninguém nasceu, o mundo não foi criado para isso. Então você vê, nesse exato momento agora, tem gente fazendo festa na sua rua, reunindo os amigos e achando que nada está acontecendo. Então, assim, é esse mesmo cara que quando pegar um vírus como esse, ele vai para uma mídia social, vai detonar o hospital porque não tinha vaga para ele. E a consciência desse cara, e saber que não tem como. Estruturalmente não tem como atender a todo mundo. Então não existe espírito de coletividade. Sabe? O brasileiro... Você não acha, cara? Eu tenho falado que eu sou um otimista inveterado sempre. Claro que a gente está passando... Eu também. Eu estou falando que eu sei que você é o cara que enxerga alegria na tristeza. Você é um cara que se motiva e está sempre motivado, está sempre empolgado, por mais adversa que seja a situação. Exato. E, por exemplo, você levantou aquela casa com base nisso, no teu otimismo, na tua fé, na tua crença, na tua bonomia, enfim.
É óbvio que a gente está vivendo um momento que a nossa geração nunca vai viver mais. Um momento drástico. Pessoas morrendo e falam, ó, muitos amigos meus, pessoas próximas morrendo. E não tem essa de idade, não. É verdade. Gente nova, gente velha, gordo, magro, preto, branco, todo mundo morrendo. Então, assim, claro que a gente não pode tirar um lado positivo disso. Mas eu acho que um legado que essa crise vai nos deixar, primeiro é reinventar as relações. Isso aqui que a gente está fazendo agora. Você falou bem, o carioca, porra, gosta de estar perto, gosta de tocar, gosta de abraçar, beijar e tudo mais. Claro que ele queria estar batendo um papo contigo ao vivo, porra, lá no Espaço, a gente, porra, verdade. Óbvio. Mas verdade. A tecnologia é um legado. Segundo, ao meu ver, vai incrementar o conceito de cidadania. Acho que vai se tornar um povo mais cidadão, mais solícito, mais solidário e por aí vai. E eu acho que um grande legado também é a gente partir nessa retomada do Rio de Janeiro. E aí eu vou te passar a bola aí para 2 pontos que eu acho fundamentais. O Rio de Janeiro, obviamente, a gente tem a graça de Deus de ter um litoral maravilhoso como esse e ter bacia de petróleo aqui, que nos permite ter uma economia vocacionada para a exploração do petróleo e que a gente possa receber muito com isso. Então, a gente recebe os royalties, a nossa economia tem um modelo do petróleo que é muito firme, muito forte. O Rio de Janeiro tem um viés também industrial, tem parque industrial, já foi a capital do Brasil. Mas a outra vocação, que é o novo petróleo, é, sem dúvida nenhuma, a vocação do Rio de Janeiro, que é o turismo, não só pelas belezas naturais, mas pela característica do carioca, de ser emocional, de receber bem as pessoas. E nesse papel você se enquadra. Então eu tenho convicção que para a reedificação do Rio, para a retomada do Rio de Janeiro, vai ser fundamental a atenção exclusiva, absoluta do poder público, de toda a sociedade para o setor de eventos. Então é fundamental, primeiro, a união desse setor, que eu vejo que existe, eu vejo parceria entre os empresários, e é fundamental que o Rio de Janeiro e o poder público dê as mãos. Então eu queria muito que você participe disso com a gente, cara. A gente fazer uma corrente para a retomada do Rio de Janeiro com base nos eventos, fazer uma campanha ao invés do Fique em Casa, que é uma campanha que a gente tem que fazer agora, mas uma campanha vá para a rua. Quando esse negócio acabar, a gente tem que mandar essa turma para a rua. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dar uma até tirar meu óculos aqui. Uma das campanhas que eu tenho aqui, que eu não vou nem revelar agora, as pessoas vão acompanhar, é exatamente essa, de outra forma, né? O que eu estou falando para as pessoas é o seguinte: o que você falou, tudo tem um ensinamento. Tem uma frase que é perfeita, que não existe sem crise, sem aprendizado. Não existe crise sem aprendizado. Alguma coisa a gente vai ter que levar de bom. Então, o meu trabalho como pessoa física e jurídica, hoje praticamente 24 horas é dedicado. A minha cabeça funciona da seguinte forma: como fazer, qual é a minha contribuição para que o Espaço Hall volte sendo referência, tá? Referência nessas medidas. E a minha cabeça não está parando. Então eu te afirmo aqui, você pode deixar registrado na live, tá? Que a gente vai conversar depois sobre essa live. Tudo que eu estou falando aqui para você, se não acontecer, a culpa não foi minha. Porque é o seguinte, muita coisa está sendo feita, eu tenho debatido com muitos profissionais do Brasil e fora do país. As coisas lá fora já estão acontecendo devagarzinho. Claro que lá fora as pessoas naturalmente têm, culturalmente já tem a coisa do mais distante do que o brasileiro. As coisas tendem mais frio, as coisas tendem a ser mais fáceis a retomada. Só que não adianta a gente ficar de braço cruzado, ligar a televisão, assistir tragédias. É legal você se atualizar, sim, através dos veículos, mas você tem que criar um filtro para a sua saúde mental, para você poder seguir. E eu tenho me dedicado 100% aqui na minha casa a criar medidas, ideias, projetos que façam que a gente retome com mais agilidade. E eu quero replicar essas ideias, discutindo com outras pessoas. Lembrando, o público tem um papel fundamental nessa retomada. Não existe a gente criar medidas, ideias, distanciamento, mapear o espaço hall, onde as pessoas vão sentar, 1,80 m de distância uma das outras. A gente está criando várias medidas. Portais sanitários que as pessoas passem. São projetos.
uma campanha que fale para você, é mais ou menos isso que você falou, incentivar as pessoas a voltarem, mas é uma campanha, eu quero explorar o conceito máximo de felicidade. Eu quero falar para as pessoas o seguinte, o tempo está passando, você tem que ser feliz. É E é isso. o que o Espaço Hall vai fazer. O Espaço Hall vai fazer isso. Porque Né? tá dando uma sensação, e aí eu falo isso com muita naturalidade, em condições normais, a gente tem uma eleição esse ano, eu estaria nesse momento como estou, mas com outras ferramentas, na verdade utilizando a internet, fazendo reunião Claro. à distância, mas nesse momento a gente estaria com todo o gás na rua, falando com as Verdade. pessoas, indo nos lugares, eu estou sentindo muita falta disso, e dá uma sensação de impotência muito grande, e que eu imagino que todo mundo deva estar sentindo, sobretudo aquelas pessoas que, além da sensação de impotência, estão sem dinheiro. Então, Pois é. eu sei, porque sou frequentador, sou cliente do espaço, adoro o Espaço Hall, e sei que ali você consegue fazer um fenômeno bem carioca, bem Rio de Janeiro. Você consegue ter um público seleto, um público bonito, de qualidade, de alto nível, mas você consegue ser democrático. Então, do rico ao pobre pode ir na tua casa e você não faz com que isso você perca o teu estilo, o teu posicionamento. Então, você recebe todos os públicos de A a Z com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com o mesmo conforto e está preparado para qualquer tipo de perfil de público. E é importante, porque a tua política de preço também não é uma política de preço extorsiva, você tem um preço honesto. Eu sei dos desafios de você trazer uma atração que você paga cachê em dólar, que você paga um grande astro que tem agenda cheia o ano inteiro, e que você paga um cachê muito alto, que você tem uma estrutura muito grande, você não economiza com cenografia, com tecnologia, mas você consegue, ao mesmo tempo, de dar um serviço, de apresentar um serviço de qualidade, você consegue adotar uma política de preço que é justa. Então, isso é uma matemática. Pois é. Primeiro eu te digo uma coisa. Nada seria possível sozinho. Eu nunca fiz nada sozinho no Espaço Hall. Eu tenho uma equipe gigantesca, eu tenho sócios extremamente comprometidos, cada um com o seu talento, cada um com o seu perfil, é igual um time de futebol. Né? Cada um atua muito bem, modéstia à parte, na sua posição. A gente se respeita. Então, quando eu falo de respeito, de carinho, de amor, eu posso resumir para você essa sensação que você tem como público. É igual eu entrar na sua casa agora e sentir uma energia estranha, inveja, ódio, um querendo derrubar o outro. Isso com certeza vai se estender a mim como visita. Eu vou sentir uma energia estranha no ar, eu vou me arrepiar, eu vou falar, pô, a casa do Rodrigo é meio estranha. É pesada. A energia lá é estranha e eu não volto mais lá, não. É exatamente o que está acontecendo com o Espaço Hall. Quer dizer, não é exatamente, é o contrário. É o contrário. É o contrário. A gente externa, a gente plantou uma semente e essa semente a gente teve que regar muito, trabalhar muito e ela começou a gerar frutos. As pessoas hoje entram no Espaço Hall, elas se deparam com essa energia. Elas falam, cara, eu quero voltar. Muitas vezes ela não sabe por que ela quer voltar, mas ela quer voltar, ela se sente bem. Então, assim, a gente não é perfeito, a gente não tem o melhor atendimento do mundo, isso não existe. É um trabalho muito grande que se tem para cada vez apresentar um serviço de excelência. Né? Você tem centenas de pessoas representando a marca que você criou. É uma responsabilidade que você divide com muita gente. Então, assim, só que hoje eu te afirmo, o que foi feito para o Espaço Hall em 2019, o Carioca, eu não preciso falar muito, o Carioca já abraçou o projeto, o Carioca entendeu qual é a proposta, tanto que a gente... Graças a Deus, né? E o trabalho vai ser muito forte nessa retomada. Né? Eu tenho consciência de tudo que a gente passou, mas eu tenho consciência agora do que a gente vai passar. E o que a gente vai passar, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente vai passar é um cenário difícil, duro. É muito difícil quando você não tem um feijão em casa, você pensar em coisas mirabolantes. Não é o meu caso, né? Mas é o caso de muita gente. Essas pessoas precisam estar de pé. O cenário só vai começar a voltar de uma maneira muito forte quando todos estiverem de pé. E as pessoas têm que se unir. Os profissionais têm que se unir. Graças a Deus, elaboramos uma campanha que é o Espaço do Bem. Essa campanha teve uma acessibilidade muito grande com a classe artística, pessoas doando. A gente conseguiu amenizar um pouco isso. Esse é aquele espaço, é aquele estúdio que você montou para transmissão de live, é isso? Não, isso é o Estúdio Hall. O Estúdio Hall...
O O Estúdio que é o Hall foi... Espaço do Bem e o que é o Estúdio Hall? O Espaço do Bem é um projeto social que a gente criou. Volto a dizer, a gente não é melhor do que ninguém. Era o que você já fazia, não era? A gente sempre teve muito envolvido com isso. Sim. Né? A gente criou o primeiro projeto, que é o que eu tinha te falado, que é o Espaço Social. O Espaço Social eram oficinas gratuitas. Eu peguei o telefone, liguei para o preparador vocal do The Voice. Meu amigo, tem uma missão. Vamos ensinar essa molecada a cantar. Só os melhores. Imagina, só os melhores. Você imagina o baterista do artista tal, né, o dançarino tal, o coreógrafo tal. Então, muita gente se imbuiu em ajudar. Era para ajudar crianças e adolescentes ao redor, das comunidades ao redor do Espaço Hall, né? Gardenia Azul, Cidade de Deus, Rio das Pedras. Esse projeto é outro. O Espaço do Bem é um projeto que a gente criou agora, em plena pandemia, nesse momento, para ajudar profissionais informais com cestas básicas, e arrecadamos mais de 3 toneladas, né? Muita gente bacana ajudou. Lembrando que a gente tenta sempre sair na frente. Olha que loucura que eu vou te falar. Que loucura que eu vou te falar. Assim que o nosso governo decretou, né, ali o isolamento, se eu não me engano, foi lá para o dia 15 de março, 16 de março. Isso. Deu 10 dias, na semana seguinte, a gente já me veio uma loucura. Eu falei, cara, vamos transmitir ao vivo do Espaço Hall, do Camarim, a Festa Planet, todo sábado. Ninguém tinha feito live. Nenhum artista tinha feito live. A minha cabeça sempre funcionou dessa forma. A prova disso no Carnaval agora. Carnaval lá no Camarote Mar, né? Eu implementei, junto com a equipe, a transmissão ao vivo para o YouTube dentro do camarote. Era live, acontecendo antes da pandemia. Aliás, o melhor camarote do Rio. Parabéns, tá? Foi muito legal. O Carlinhos está aí, que foi quem me fez esse convite para estar ajudando, somando no camarote, e foi um baita de um case de sucesso. O Castro mandando um abraço aí para você também, Rodrigo Castro. Vamos mandar uma alô só pro pessoal aqui, porque a gente está interagindo um pouco com a galera. Então vamos lá. Ó, o Kleber está aqui presente. O Kleber, olha só que legal. O Kleber é empresário, foi empresário do Anselmo Ralph, que é um grande astro lá na Europa. Ele me fez o convite para dirigir a tour do Anselmo aqui no Brasil. Eu fui para lá, para a Europa, rodamos muita coisa lá, e ele me deu esse privilégio de dirigir esse cara aqui no Brasil. Foi um grande trabalho. Obrigado aí. Legal você botar, Kleber. O Kleber está morando em Lisboa. É um grande produtor e empresário lá. É legal você escrever aqui também o que está acontecendo aí, né? Qual o momento que vocês estão vivendo, né? Isso é bacana para a gente interagir, cada um tem um momento, né? Você tem tanta gente aqui bacana, Carol, deixa eu mandar um beijo para todo mundo, já veio só o Carlos, mas quem? Marcelo, Tiago Duarte, pô, tanta gente legal, Patrícia Pacheco, Mário, caramba. E eu não tô acompanhando aqui, eu não tô conseguindo acompanhar. Muita gente legal, cara. Tô vendo aqui muita gente boa falando com a gente, misturando os assuntos, falando de segurança pública, falando de eventos. Que tem a ver também. Você falou um negócio, Maurício, que quando você partiu para essa missão de reerguer aquele espaço, né, e transformar num outro espaço que é o melhor Casa do Rio hoje, você enfrentou um momento difícil que o Rio de Janeiro vivia naquela época, a época da intervenção. E que, sem dúvida nenhuma, quando você tem um ambiente de paz, de tranquilidade, para as pessoas poderem acessar lá o Espaço Hall, você acaba sendo um facilitador. E é fundamental para o turismo, né, para os eventos, que a gente tenha uma cidade, um estado que permita ter serviços de segurança de qualidade que possa garantir o direito das pessoas irem e virem. Então, assim... A gente está falando aqui de projetos sociais. Por exemplo, eu estou vendo aqui, um abraço para você, meu amigo, o LG. O LG é o vocalista do Afro Reggae. Esse projeto maravilhoso, né? Foi durante um bom tempo. Teve à frente aí do Afro Reggae, esse projeto maravilhoso que ajuda tanta gente. Um abraço, LG. Obrigado por estar presente aí na nossa live também. LG, um forte abraço aí, porra. Obrigado pelo carinho, pela presença na live, pela confiança, pela audiência. E parabenizar aí tudo que vocês fizeram, pô. Fizeram muito pelo Rio de Janeiro e fazem muito pelo Rio de Janeiro. São símbolo do Rio de Janeiro também. Muita gente que vive o Rio de Janeiro de coração, né, cara? Eu sou, e tenho certeza disso, a gente é apaixonado por essa cidade. E é fundamental, ou para você ser empreendedor no Rio, ou para você ser gestor no Rio de Janeiro, ou político no Rio de Janeiro, além de todos os ingredientes de competência, de coragem, de empreendedorismo, de otimismo e tudo mais,
é fundamental que você tenha amor pelo Rio de Janeiro, que é um sentimento que, infelizmente, assim, eu faço essa crítica, eu fico muito à vontade de fazer. Não é uma crítica pessoal a ninguém, não. Eu não tenho, por exemplo, vou falar aqui em português claro, eu não tenho nada de pessoal contra a figura do prefeito, por exemplo, Marcelo Crivella, entende? Todas as vezes que esteve comigo foi cortês, foi gentil, não me parece um canalha. Mas, por outro lado, é um sentimento de desamor ao Rio de Janeiro, de falta de carinho com o Rio de Janeiro, de falta de compreensão das características do Rio de Janeiro. Impressionante. Então, aquele gestor, aquele político, aquele empresário que não entender o espírito do carioca, como o Rio de Janeiro vive, essa relação com a praia, com o carnaval, com a cultura, não tem como ser bem sucedido no Rio, independente da sua seara. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e que você precisa amar o Rio de Janeiro, você precisa resgatar a autoestima das pessoas e terem prazer e orgulho de falar: eu sou carioca, eu vivo na cidade maravilhosa, eu vivo na cidade mais bonita do Brasil e do mundo. E assim, e o amor pelos bairros, cara. O Rio, o cara se orgulha de ser tijucano, como eu. Quem mora na Zona Sul gosta de morar na Zona Sul. O cara do subúrbio gosta de morar no subúrbio. Tem orgulho das suas raízes, das suas tradições, entendeu? A Zona Oeste do Rio de Janeiro tem coisas fantásticas. Então a gente precisa restabelecer o amor pelo Rio de Janeiro. E eu tenho certeza e falo isso com muita vontade, porque você é um cara que dá para perceber brilho nos olhos e paixão quando você fala do Rio de Janeiro e a tua vontade do que você faz pela cidade e pelo povo do Rio de Janeiro, entendeu? Olha, a minha vida toda foi dedicada à cultura e ao entretenimento aqui no Rio de Janeiro, cara. Eu entrei com 11 anos de idade no Teatro Tablado, que é um teatro muito conceituado aqui. Lá permaneci por quase 10 anos, me envolvi com dança, me envolvi com eventos. Fiz 6 anos o Cabofolia, que durante um bom tempo foi o maior evento anual do calendário do Estado do Rio. Participei de vários carnavais, na transmissão desses carnavais, tanto do Rio quanto de Salvador, pela uma emissora de televisão. Então, assim, eu fico somente hoje um pouco sem rumo. Nós, no momento, nós temos quase 250 mil profissionais desempregados dentro dessa pandemia. Pessoas que estavam empregadas dentro do setor e que agora estão totalmente avulsos no mercado. Eu só posso falar hoje em nome do Espaço Hall, qual é o nosso objetivo com essa retomada, de chamar todo mundo de volta, reacender essa chama dentro das pessoas. Tenho certeza absoluta que vamos voltar, tenho certeza absoluta que o entretenimento do Rio de Janeiro vai chegar no momento, no seu devido lugar, onde ele merece estar. Seria um ano promissor, 2020 seria um ano bastante promissor, né, em relação à economia. Acho que as coisas estavam começando a se encaixar, o Carioca estava começando... A casa estava começando a entrar em ordem. É isso aí, e Deus quis dessa forma, né? Mas a gente é forte, cara, a gente é forte. Quem trabalha, Rodrigo, quem trabalha sem conseguir já enxergar o quanto vai ganhar no final do mês, já tem que merecer aplausos. Porque esse cara corre por risco, esse cara vai por risco. Exato. Na verdade, os profissionais informais, eles vão tanto por risco quanto nós que geramos emprego. Né? Como se fosse um tiro no escuro. Né? Um negócio, às vezes, vulnerável demais. Né? Você trabalha com muita gente. Então, assim, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: enquanto eu estiver vivo, meu amigo, enquanto eu estiver vivo, a gente vai estar junto, vamos fortalecer isso aí tudo junto. Tô vendo a galera aí, eu sei que a galera busca às vezes olha lá, o pessoal botando amém, escrevendo e tal. As pessoas elas querem nesse momento um acalanto pro coração, para pensar. É muito difícil a gente não ter uma previsão exata de retomada, isso deixa todo mundo muito aflito. Uma incerteza muito grande, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você como gestor público, como representante do Rio de Janeiro, você acha que está faltando, de certa forma, para as autoridades ter uma posição um pouquinho mais concreta, uma projeção, uma estimativa um pouquinho mais concreta, para que as pessoas possam começar, em cima disso, trabalhar, se entusiasmar, o empresariado, né, os profissionais? Ou você acha que as autoridades, o governo, eu falo de todas as esferas, tá? Esfera municipal, estadual, você acha que eles também estão tendo uma cautela muito grande em criar qualquer tipo de otimismo, né? Criar um cenário de otimismo tão rápido e depois
né, queimar a língua no linguajar popular? Você acha que é isso que está acontecendo? Eu acho que, na verdade, é o seguinte. Primeiro que o negócio é sério, não é brincadeira. É uma doença muito séria, muito severa, que está matando de verdade. O grande problema não é no Brasil, não, cara. O grande problema é no mundo. É que países desenvolvidos não têm uma capacidade instalada para receber um volume de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Não tem. A gente já vivia uma crise da saúde que não é de hoje nas três esferas, tá? A gente tinha uma saúde já em colapso há muito tempo. Não é culpa de nenhum gestor atual, não. Culpa de gestores antigos. E que muitos dos atuais também deixaram a coisa rolar. Então, assim, a nossa sistema, a capacidade instalada do nosso sistema de saúde é muito precário. Teve uma perspectiva inicial com esses hospitais de campanha e tudo mais que acabaram não saindo do papel. Então, eu te falo, não tem uma ação de nenhum ente federativo que esteja suprindo as necessidades, não. Tem muita pirotecnia, tem muito malandro que aproveitou o momento para meter a mão no dinheiro público de verdade, e a gente tem que punir esses caras, esses vagabundos. Tem muita incompetência gerencial, mas também tem um problema muito sério. Então, assim, eu percebo que tem saída para isso. Eu vejo agora uma energia de diversos gestores para a gente conseguir atender, ampliar a capacidade, sair dessa crise. Tem aqui que a gente louvar determinados profissionais, como os médicos, por exemplo, os profissionais de saúde como um todo, técnicos auxiliares, enfermeiros, maqueiros, todos os profissionais que estão envolvidos na operação de um hospital, de um hospital de campanha, de uma clínica, de um CTI. Esses caras têm sido, esses homens e mulheres têm sido heróis. E da mesma forma falo das forças de segurança que estão na rua expostos, deixando a família em casa para poder servir a gente, os bombeiros e outros profissionais, o pessoal que está fazendo entrega na rua. Enfim, Verdade. Linha de frente, né? a gente tem que louvar essa turma que está aí, cara, e de fato parabenizar o esforço que essa turma está salvando o Rio de Janeiro, salvando a gente. Agora, eu percebo que não existe uma resposta concreta. Eu já ouvi de alguns especialistas, inclusive tem um irmão médico que é neurocirurgião, ele é o professor de neurocirurgia da Unirio, que é um dos hospitais que está no fronte de batalha. Ele está no fronte de batalha. Tem contado relatos que nos apavoram, que fazem crer que a doença é algo real. Mas, por outro lado, esses mesmos profissionais, eles enxergam que, a exemplo do que já aconteceu na Europa, chega um momento que a contaminação ela acaba chegando num topo, num estágio, e aí, a partir daí, embora a doença ainda persista, embora a gente precise tomar as medidas de higiene, de usar máscara e tudo mais, a gente entra numa queda, o que faz com que permita voltar certas áreas de setores produtivos diferentes. E é nisso que eu estou me valendo e me esforçando. Eu acho que a gente tem que observar a minha percepção, não como otimista, mas eu acho que mais algumas poucas semanas a gente atinge esse estágio e pode começar num decréscimo. Eu, mais uma vez dizendo, tenho uma visão muito otimista de que agora, no segundo semestre, está pertinho, a gente já volte um pouco da normalidade das nossas ações. E acredito que ainda no final desse ano a gente consiga retomar esse crescimento que o Rio de Janeiro precisa. Então eu acho que no final do ano a gente já consegue entrar no estágio de normalidade, com o pessoal animado, motivado, e quero crer que isso não dure mais muito tempo, até porque a gente não aguenta. E aí a gente precisa entrar nas ações práticas, e é isso que eu quero bater uma bola rápida contigo. Pedir a tua ajuda para a gente apresentar aqui projeto de lei, contribuição, diligenciar junto aos órgãos públicos, primeiro, para flexibilizar a regra, para quebrar a barreira, para deixar de burocracia. Então é preciso opinião mesmo, a gente trocar calor. Todo mundo que está ouvindo a gente aí do mundo dos eventos, já conversei muito com o Carlinhos sobre isso, com o Pedro do Apresenta Rio, e muita gente bacana contigo. E então a gente tentar tomar medidas de verdade para melhorar daqui para frente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são algumas medidas. O Rio de Janeiro vai estar em frangalhos, a gente já tinha um déficit, uma dívida. Falando aqui para o pessoal entender claramente, a gente já entrou nesse ano com um cheque especial de 13 bi. Melhorou em relação ao ano passado. Era pior a conta. A gente conseguiu, é o que você falou, a gente vinha caminhando para melhorar. Então, entramos com 13 bi. A perspectiva é de um aumento de mais 20 de prejuízo. Então, o Rio de Janeiro vai ter um prejuízo de 25 a 30 bilhões de prejuízo, que é muito sério. Corre risco de não pagar salário. Eu estou vendo um esforço para que isso não aconteça, mas é necessário também que a gente se
utilize de determinadas ferramentas como o microcrédito. Eu estou vendo o pessoal aqui da Amacerva, por exemplo, o setor dos microcervejeiros, que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, pouca gente sabe disso. É um setor que gera muito emprego, que estimula o turismo, estimula o evento, e que a gente precisa com microcrédito, cara, liberando, mudando, adequando a questão tributária, a gente consegue dar um gás na vida dessas pessoas e que possam continuar gerando emprego. Então, esse é o segundo ponto. O que a gente pode fazer para microcrédito, seja com a AG Rio, seja com os bancos de fomento, seja com legislação própria, seja com modificação na questão tributária, o que a gente pode fazer para a dor do bolso do empreendedor doer menos. E o ponto é a gente efetivamente criar aí um programa do Estado do Rio de Janeiro, de retomada do Rio de Janeiro, de fazer as pessoas irem para a rua, consumir cultura, e aí você também tem um papel importante nisso. Eu aproveito até para você dar um spoiler, dizer o que vem por aí quando a gente retomar esse Rio de Janeiro aí, o que vai ter no Espaço Hall. Tá, antes de mais nada aqui, eu queria agradecer ao Coringa, MC Coringa, que está presente MC aqui na... Coringa, sou teu fã. Ele botou aqui uma coisa bem interessante, eu tive até que parar aqui e conseguir acompanhar. Ele está pedindo para fixar a pauta, né, para que as pessoas, quando entrem na live, elas já se atualizem aí. Obrigado pela tua participação, Coringa. O MC Serginho estava ouvindo a gente também, cara. Legal. O Coringa é um grande representante aí da classe do funk, né? É um cara que passou... Ele teve a transição ali da galera dos anos 90, que veio com aqueles raps e tal, com essa nova geração. Ele é um cara que conseguiu bater essa bola nas duas. Tem um projeto, tem uma campanha bem interessante criada pelo Denis DJs, que é o Projeto Solidário, que foi um parceiro nosso do Espaço do Bem, lá do Espaço Hall. O Denis foi o primeiro a doar 1 tonelada de alimentos, né, e toda a arrecadação foi feita lá no Espaço Hall. E essa campanha... e essa campanha foi exclusiva pro pessoal do funk. Agora, voltando lá do assunto do Espaço Hall, eu acho que esse plano de retomada, o Rodrigo, ele tem que, no meu caso, por exemplo, eu enxergo ele como em 3 categorias, tá? Em 3 fases, Maurício, 3 etapas. Maurício, você estava falando do funk, MC Serginho estava acompanhando a gente, Legal. Pedro Guimarães do Apresenta Rio, Rodrigo Castro falando aqui, muita gente, o pessoal falando da AG Rio aqui, muita gente bacana aqui falando do que a gente está falando. O Pedro teve uma reunião comigo lá no Espaço Hall, a gente pôde sentar e debater várias ideias, me apresentou aí o Apresenta Rio, que realmente está imbuído em fortalecer o setor, estreitar esses diálogos, que é fundamental. A gente, infelizmente, ainda tem um setor onde a vaidade, o ego, ele às vezes sobressai. E isso tem que acabar, né? A gente hoje é o segundo setor no Rio de Janeiro que mais movimenta e contribui para o nosso PIB aí, perdendo só para óleo e gás, né, junto com o turismo. Então, a representatividade que a gente tem é assustadora, né? Quanto mais forte a gente tiver... Falei na última live lá, eu fico na torcida para que as casas se recuperem, para que as casas voltem. Nem todo mundo vai conseguir voltar, né? Nem todo mundo tem uma robustez para conseguir segurar esse vendaval. Né? Exatamente. Então, assim, eu quero que todos os concorrentes estejam lá firmes e fortes, porque eu acho que só vai fortalecer o nosso setor. E eu fico na torcida para os grandes festivais, enfim. Voltando ao plano de retomada, eu considero, eu dividi em 3 etapas esse plano de retomada, dentro da minha ótica, porque eu acho que tem que ter um plano de retomada. Primeira etapa é um período de adaptação das pessoas. Ninguém está acostumado, por exemplo, a assistir um show sentado numa cadeira a 1,80 m de distância de uma outra cadeira. As pessoas querem se abraçar. Se eu te passar as imagens do Espaço Hall, nos shows de mesa, tivemos lá de shows de mesa, anos de 2019 até fevereiro, exatos um ano, de fevereiro de 2019 até fevereiro de 2020. Tivemos Roupa Nova, tivemos Leonardo, tivemos Alcione, tivemos Diogo Nogueira, tivemos Belo, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho. Então, foram todos formatos de mesa. A gente consegue configurar melhor, né, mapear e tentar manter um distanciamento de acordo com o show de mesa. Shows em pé já é muito mais complicado. Volto a te dizer, o público é fundamental nesse plano de retomada, né? Outra medida que a gente está tomando é o seguinte: imediatamente, quando vocês, nossas autoridades, né, falarem, galera, vamos para campo, vamos embora, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos ser felizes. Imediatamente, o setor inteiro deveria, já de antemão, já está preparado para isso, em criar uma mega campanha que abrace, cada um no seu local,
É uma campanha local para que as pessoas entendam que elas fazem parte desse plano de retomada. É uma campanha de conscientização, né? Eu acho sim. A gente vive uma nova era e essa nova era, ela não tem para onde fugir. Eu vou dar um exemplo para você. Dude, a gente debateu muito sobre as lives, né? Que se não fosse o show business, se não fosse a música, se não fossem essas lives, a nossa quarentena seria muito mais difícil. Sem dúvida. Cada um nas suas casas. A música tem um papel fundamental na vida de todo mundo e quem sou eu para tentar explicar isso para cada um. Mas ela será incapaz de substituir a experiência presencial de um show. Isso não tem como. Né? A tecnologia te leva um conteúdo. Esse conteúdo, você se satisfaz com aquele conteúdo, te traz uma experiência próxima à experiência de estar presente dentro de um show. Então, a tecnologia, a partir de hoje, voltando à normalidade, ela só vai acrescentar. As pessoas não vão querer perder mais tempo. Por exemplo, no dia a dia, a gente tem muitas reuniões. Eu acho que a gente vai conseguir otimizar. A gente já está aí a prova de que a tecnologia ela é eficaz para se gerar negócio. Né? Eu não preciso hoje pegar meu carro, as pessoas se deslocarem daquela forma, perder uma hora no trânsito e voltar. Eu estou aqui com você, Rodrigo. A gente está num papo aqui 100%. Então, assim, olho no olho, né? As pessoas interagindo. Então, assim, eu acho que essa tecnologia voltada para o business, ela vai se aquecer. As videoconferências, as reuniões cada vez mais vai se diminuir aquela coisa presencial para você não falar nada. Você vê que às vezes é uma coisa que você poderia resolver rapidamente. Fala e não resolve. Poderia resolver facilmente através de uma videoconferência. Então essa barreira já quebrou. Né? Ah, mas é importante, eu preciso falar com você presencial. Acho que isso está indo por terra cada vez mais, a gente tem que otimizar tempo, né? E produzir. Eu vi uma coisa agora recentemente, eu queria te perguntar, como um profissional especialista disso, qual é a sua opinião? Eu vi que lá em São Paulo agora o governador ele está antecipando alguns feriados. Lembrando que 2020 seria um ano com muitos feriados para se aproveitar um feriadão, né? Uma quinta, uma terça, né? Uma sexta, uma segunda, né? Poucos caíam no meio da semana. E ele está agora antecipando todos esses feriados para agora, tentando fazer um bifão, né? Para que decrete ali um isolamento das pessoas. E também é um incentivo, ao meu ver, lá na frente, não se ter mais feriado e todo mundo produzir, todo mundo trabalhar e ir atrás do prejuízo. Porque ninguém está pensando em feriado agora. A gente tem muito feriado, que ao meu ver Qual a tua opinião? Não atrapalha absolutamente nada. Tá aí uma ideia. A gente pode firmar aqui um compromisso. Eu gosto de fazer as lives, a gente está indo para o final dela aqui, o tempo passa muito rápido, mas com um saldo positivo. A gente teve algumas ideias. Eu acho que essa é uma ideia de projeto de lei que eu posso apresentar amanhã. Legal. Uma ideia bacana para o setor. Não vai ser aqui um momento, mas a gente discutir um tema que eu já conversei com o Pedro, para a gente rever um pouco a mecânica das meias entradas, que é necessária, fundamental, estimula, mas, por outro lado, é difícil para o empresário segurar isso. Então, a gente pode rever esse sistema, discutir. Não é dizer... Ninguém aqui é mais realista que o rei. Ninguém aqui é dono da verdade. Mas botar esse assunto em discussão, acho que isso é importante. Vamos fazer esse projeto de lei dos feriados e pensar junto essas questões aí relacionadas à retomada do crescimento, financiamento, microcrédito e tudo que a gente pode fazer junto aí. Eu estou animado com isso que a gente vai viver. Quero dizer aqui, em nome do meu mandato, eu quero te oferecer aí uma comenda da Assembleia Legislativa, um reconhecimento que você faz no Rio de Janeiro e ir lá te entregar pessoalmente lá no Espaço Hall, que eu tenho convicção, irmão, que 2021, 2020 está sendo difícil, mas teremos ainda grandes momentos em 2020. E tenho certeza que 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Tenho certeza disso. Obrigado pelo carinho. Abrir aí para se despedir, falar com o pessoal e deixar aquele gostinho de outras lives. E você não deu spoiler nenhum. Você tem que dizer quem vai estar no Espaço Hall. Não enrola, não, porra. Acontece o seguinte, eu deixo isso aí a critério vamos fazer uma enquete, né, para perguntar aí quem as pessoas desejam, né? A gente já tem alguns shows remarcados, né? A gente remarcou, tivemos que adiar Fábio Júnior, Belo, Alcione, Wesley Safadão, Luan Santana e Sorriso Maroto. Todos esses estavam numa sequência. Pois é, e a gente teve que remarcar. Temos o Luan Santana remarcado já para setembro. Aí não adianta nem eu divulgar para não criar uma projeção, mas se Deus permitir, a gente vai estar junto em breve.
Tá? Vambora. Tem algumas perguntas aí, depois o Coringa deixou uma pergunta muito interessante aí depois, a gente não está conseguindo acompanhar aqui todo mundo, né? As pessoas perguntando, né? Tem algumas questões bem legais aqui, o Carlos perguntando também, o tempo está acabando. A gente pode, de repente, criar uma outra ocasião para debater algumas ideias. Boa. Mas eu queria te agradecer pelo carinho. Eu tenho certeza absoluta, e meu coração descansa, porque eu tenho certeza que você vai brigar pelo nosso setor. A nossa ideia, Rodrigo, não é que a gente agora ficar falando de coisas lindas e maravilhosas, é a gente pensar em solução, a gente pensar em medidas. Tem profissionais sofrendo muito mais do que eu, do que você, dentro das nossas casas. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, vamos pensar, eu tenho certeza que você vai comprar a briga do nosso setor, né, de evento, de entretenimento. Iremos acho que por quarto mês aí de profissionais sem saber o que seriam desses profissionais informais se não fossem as doações do próprio setor. É isso. Então, assim, né, hoje eu estou num grupo estou em alguns grupos de WhatsApp, em estão todas as grandes figuras do nosso setor nacional, então a gente está lá debatendo sugestões, a gente vibra com uma doação, com uma arrecadação. Então eu tenho certeza que você vai brigar pelo nosso setor do entretenimento, né, aliado ao turismo, que é um co-irmão nosso dentro do relacionado, né? Está totalmente relacionado. Vou pedir para o pessoal aqui da tecnologia, comunicação, ver como é que consegue resolver. Mas eu vou fazer uma live com o Carlinhos, tá? Com o Otacílio. Legal. E queria sugerir para a gente finalizar ouvindo, eu te ouvi, para a gente finalizar fazendo um encontro. Eu, você, Carlinhos, Pedro do Apresenta Rio, e a gente chamar um artista, um cara que tenha a cara do Rio aí, que esteja engajado nessa questão das lives, das doações, para a gente falar de Rio, especificamente Rio. Vamos pensar nisso, pensar numa plataforma, ou aqui via WhatsApp, ou Zoom, ou Facebook, a gente pensar um modelo aí que possa botar nós 4 juntos e a gente fazer uma outra. Vou fazer com o Carlinhos agora na próxima semana e a gente, se Deus quiser, até com um anúncio aí de final de pandemia, que vai ser muito bacana e muito emblemático pra gente. Obrigado, irmão. Sou teu fã. Obrigado. Também, querido. Obrigado. Sucesso para você. Vai para cima. Né? Ajude o nosso Rio de Janeiro. Você é um cara que já demonstrou que não tem medo de desafio, não tem medo de palavra mais alta. E que Deus te proteja, tá, cara? Amém. Segue em frente e que a gente possa aí nos encontrar, brindar a vida, a amizade, né? Brindar a felicidade das pessoas. Eu sou um cara que eu não consigo ficar feliz vendo desgraça de ninguém. Verdade. Então que a gente possa seguir assim, tá? Obrado a todo mundo que esteve presente aí, compartilhando, todo mundo que interagiu. E por dias melhores. Vamos comemorar o fim de pandemia lá no Espaço Hall juntos. Tenho certeza disso. Beijo. Amém. Valeu. Tchau, cara. Fica com Deus aí, galera.